Bom dia. Vamos começar em 1 minuto, 2 minutos, Bezerra Hashem. Bom dia, já estamos começando mais 1 minutinho. Ok. Bom dia. Estão me ouvindo? Oi, Rafa, estou te Oi, ouvindo, bom tudo dia. bem? Sim, Baruch Hashem. Então vamos começar. A Márcia falou que hoje ela não vai conseguir, que apareceu um imprevisto, mas se Deus quiser, semana que vem ela participa. Bezerra Hashem, Bezerra Hashem. Tá ótimo. Começar? Vamos. Hashem, quem for se juntando a nós, tá ótimo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dar um shiur sobre Afrashat Halá, tá? Na verdade é um shiur de Alachot. A gente vai tentar desenvolver todo o assunto de Afrashat Halá, porque são bastante detalhes, vários detalhes. A gente vai tentar abranger todos, então não sei se a gente vai conseguir, com certeza não vamos conseguir terminar todas as alachot de Afrashat Halá hoje, mas Bezerra achamos que na semana que vem, ou no máximo mais uma, a gente termina. Porque realmente são muitos detalhes. E nem sempre a gente sabe, as mulheres estão acostumadas a fazer halot em casa muitas vezes, ou fazer pãezinhos em casa e precisam tirar halá. Então a gente precisa realmente saber de todos os detalhes para saber como proceder em relação a halá, se precisa, não precisa, faz com brachá, faz sem brachá, o que faz com a halá e assim por diante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar, esse shur vai ser um shur, se Deus quiser, de meia hora, tá? Mais ou menos 9h15 eu preciso terminar. Eu vou tentar, nos últimos 3, 4 minutos, abrir para perguntas, se tem alguma dúvida sobre aquilo que a gente estudou. Sobre novos casos, Bezrat Hashem, a gente vai... Aquilo que a gente não fala hoje, a gente vai falar nas próximas semanas. A gente vai falar... Já está gravando? A gente vai falar nas próximas semanas. Então, vamos tentar deixar as perguntas para o final. Só se alguém não entendeu alguma coisa, então, por favor, sintam-se à vontade de perguntar, tá bom? Então, eu estou começando. Primeiro, eu vou dar um conceito geral sobre a mitzvah de Afrashat Halá, da onde ela vem, e depois vamos começar a estudar as alachot na prática, tudo que tem por detrás. Então, sabe que os Koanim, eles são representantes do povo de Israel no Beit HaMikdash. Os Koanim, na verdade, tem uma grande discussão em Hazal, os nossos sábios discutem se os Koanim são mensageiros de Hashem ou mensageiros do povo, ou seja, shlichim de Hashem no Beit HaMikdash, ou shlichim do povo, mas tanto assim como assado, tanto faz, os Koanim são mensageiros. Eles servem o povo de Israel no Beit HaMikdash, são os nossos representantes no Beit HaMikdash. E os Koanim não receberam porção na terra de Israel, não receberam uma parte física na terra de Israel, nem os Koanim, nem os Leviim, né? Toda a tribo de Levi, que é dividida em dois grandes grupos, Leviim e Koanim. Eles não receberam assentamento na terra de Israel, eles trabalham no Beit HaMikdash, eles não trabalham com coisas particulares, vamos falar assim, cada pessoa recebeu o seu terreno e ele tinha alguma coisa que ele criava lá, plantava lá e vendia, e assim era o sustento dele. Os Kohanim e os Leviim não receberam, e automaticamente a parnassá deles tem que vir do povo. Então o povo dava para eles 24 matanot keuná, 24 presentes para os Kohanim, para os Leviim, certo? De coisas que o povo tinha, como por exemplo, da minha plantação, dava 10% para o Levi, dava uma porcentagem para o Cohen, chamado de Trumá, para o Levi Maaser, e assim por diante. Então,
a Torá nos obriga a dar 24 presentes para os Kohanim, e um desses 24 presentes é o chamado halá. O que é halá? Halá é quando a gente faz uma massa, daqui a pouco já vamos ver todos os detalhes, quando a gente faz uma massa, e essa massa vai ser assada, né, uma massa de pão, a gente tem que tirar um pouquinho dessa massa e dar para o Kohen. Agora, o que está por detrás dessa mitzvah? Antes de entrar nas halachot, vamos tentar entender a lógica, o que está por detrás dessa mitzvah. Então, aparece nos comentaristas, já nos Rishonim, nos comentaristas antigos, 1000 anos atrás, 2 motivos para essa mitzvah. O primeiro motivo é, o pão é a base do alimento do ser humano. A pessoa come pão, ele come outras coisas, mas o pão é a base do alimento. A brachá especial que a gente faz é para o pão, a Motzi Lechem Min Haaretz, Birkat Hamazon. Só para o pão tem Birkat Hamazon, só para o pão tem uma brachá especial, a Motzi Lechem Min Haaretz, que fala diretamente dele, pelo fato que é a base do nosso alimento. É a base da parnassá da pessoa. A gente dando parte disso para os Kohanim, é como se fosse que a gente está dando para Hashem. Os Kohanim representam a Hashem, eles servem o povo de Israel no Beit HaMikdash, são representantes do povo de Israel perante Hashem. Então, quando a gente dá para os Kohanim um pedaço do nosso pão, que representa o nosso sustento, a gente demonstra que tudo que a gente tem vem de Hashem. Que nada é nosso. Se Baruch Hashem a gente tem Parnassá, é porque a Kadosh Baruch Hu decidiu que a gente tem Parnassá, e a nossa Parnassá vem de Hashem. Existe uma expressão na Gemara, Mishulchan Gavoa Kazahu. Tudo que a gente tem, a gente ganha da mesa de Deus. Automaticamente, para demonstrar essa anulação perante Hashem, principalmente da Parnassá da pessoa, do pão da pessoa, que representa a Parnassá, que é o que dá vida para a pessoa, que a pessoa pode agora, através da Parnassá, comprar alimentos e tudo que é necessário para ele poder viver, dando uma parte para os Kohanim, representantes de Hashem, a gente demonstra que o nosso sustento vem de Hashem. Esse é o primeiro motivo da mitzvah de Halá. O segundo motivo é um motivo mais prático, porque realmente os Kohanim não receberam nenhuma porção na terra de Israel, eles não tinham um sustento igual as outras tribos tinham, cada um tinha a sua terra, cada família recebeu o seu terreno, e lá ele plantava aquilo que ele queria plantar e vendia, e com isso ele conseguia leite parnés, se sustentar. Os Kohanim, de onde vão tirar o sustento deles? Eles estão o tempo inteiro anulados perante o povo, trabalhando no Beit HaMikdash, servindo o povo. Automaticamente, para que a gente consiga, para que os Kohanim possam ter uma parnassá, vem a Torá e fala para a gente, olha, parte do seu pão, parte da sua massa, você vai dar para os Kohanim, porque você tem que se preocupar com o sustento deles, já que ele está te servindo perante Hashem no Beit HaMikdash. Então, pessoal, o segundo motivo da mitzvah de Halá é um motivo prático, justamente para sustentar os Kohanim, para que eles tenham sustento, que eles tenham parnassá, que eles tenham comida e possam se sustentar e sustentar as suas famílias. Hoje em dia, a Halá não é dada para o Kohen, pelo fato que a Halá é uma comida sagrada. A partir do momento que a pessoa tem uma massa, que é uma massa profana, que a pessoa faz na casa dele, a partir do momento que ele tira um pedacinho dessa massa, e já vamos ver quanto tem que tirar, e ele separa ela, mafrish halá, areizu halá, né? Faz a brachá e ele mafrish, ele tira isso da massa, dando isso, destinando isso para o Kohen, aquela comida se torna uma comida sagrada, ela é proibida para uma pessoa comum comer, somente os Kohanim podem comer, e os Kohanim têm que comer ela com santidade. Os Kohanim têm que comer isso com pureza, já que é uma comida sagrada, uma comida santa, então tem que ser comido com santidade, com pureza. E hoje em dia, infelizmente, nem a massa é pura e nem os Kohanim são puros. Todos nós somos Tmeei Meitim, não tem como uma pessoa hoje sair da impureza dos mortos. Todo mundo que já foi no cemitério, todo mundo que já teve algum contato com o morto ou com alguém. Bekitzer, é muito difícil a pessoa hoje, é impossível, não muito difícil, é impossível hoje a pessoa sair da impureza de Tumat Met, porque precisa da vaca vermelha, da pará do mar, precisa do pó da vaca vermelha, e infelizmente nós não temos isso hoje, não temos Beit HaMikdash, não temos esses utensílios que possam tirar a gente da nossa impureza. Então hoje todo mundo é impuro, a massa está impura, o Kohen está impuro, e como a Halá é uma comida sagrada, ela não pode ser comida quando ela ficou impura, ou a massa ou o Kohen. Então automaticamente hoje a gente não dá para o Kohen, a gente tira essa massa e costuma-se queimar ela, porque ninguém pode comer ela, porque ninguém está puro, e a massa também não está pura para ser comida pelos Kohanim.
Então, a gente tira essa massa e não dá para o Cohen, a gente queima ela, já vamos ver o que a gente faz com isso em outras ocasiões. Qual que é a quantidade que eu preciso tirar? Ok, eu preciso tirar uma massa para o Cohen. Qual que é a quantidade que eu preciso tirar? Então, mideoraita, pela Torá, depende. Se é uma pessoa que fez a massa em sua casa, ele tira 1/24 da... Pela Torá não tem shiur. Qualquer coisinha que a pessoa tirou já valeu. Ele tira um pouquinho de massa, já valeu. Não tem uma medida mínima. Mas midrabanan, de acordo com os chachamim, isso aqui vai depender. Se é uma pessoa que está fazendo uma massa na casa dele, então ele tira 1/24 da massa. Se é um padeiro, que ele tem uma fábrica de massa, e uma fábrica de pão, né, uma padaria, e ele vai tirar ralá de toda a massa, que é uma quantidade muito, muito grande, então ele tira 1/48. Então, uma pessoa que está na sua casa tira 1/24, uma pessoa que tem uma padaria tira 1/48, mas hoje em dia, pessoal, como a massa não é dada para o Cohen, e o Cohen não vai comer essa massa porque ele não está puro e não está apto para isso, então hoje em dia a gente tira o mínimo, já que a gente vai queimar essa massa. E a gente não quer queimar à toa, não quer fazer baltashrit. Antigamente era dado para o Cohen. Então, quando a gente dava para o Cohen, tirava 1/24 se é uma pessoa que faz uma massa pequena, se é um padeiro, 1/48. Mas hoje em dia, que a massa vai ser queimada, ela não vai sustentar ninguém. A gente só está tirando a massa porque realmente é proibido comer a massa se não foi tirado o halá. Então, a gente vai tirar o mínimo possível. Quando tem uma massa muito, muito grande, se costuma tirar um kazait, que é mais ou menos 28 gramas. Mas não é uma obrigação, é um costume. A pessoa tira um pouquinho, pega uma mão e tira isso de halá. E isso já é suficiente pelo fato que hoje em dia ninguém vai comer essa halá, ela vai ser queimada. Então, a quantidade de halá, a quantidade que eu preciso tirar, é uma quantidade mínima. E eu tiro isso, na hora que a gente tira, a gente faz a brachá, fala hareiz o halá e depois queima, a gente já vai ver todos os detalhes, o que fazer com essa massa mais para frente. Primeiro eu estou estudando as regras gerais. Agora a gente precisa saber, importante como conhecimento geral, que a mitzvah de halá pela Torá é somente na terra de Israel, quando todo o povo de Israel se encontra na terra de Israel. Tem que ter dois detalhes para essa mitzvah de afrashat halá ser considerada uma mitzvah da Torá. Detalhe número 1, na terra de Israel. Número 2, todo o povo está presente na terra de Israel, como consta no Pasuk, Bevoachem el haaretz, beviat kulchem. Quando todo o povo já se mudou, já fez aliá para a terra de Israel, a grande, grande, grande maioria já se encontra aqui, aí aqui a mitzvah é uma mitzvah da Torá. Mas, hoje em dia, a mitzvah de afrashat halá é só uma mitzvah de Rabanan, pelo fato que nós não temos todos os Yehudim morando na terra de Israel ainda, infelizmente. Tem muitos Yehudim ainda que moram na Golá, fora da terra de Israel. Automaticamente, a mitzvah de halá, hoje em dia, mesmo na terra de Israel, ela é uma mitzvah de Rabanan e não uma mitzvah da Torá. Fora da terra de Israel, no Brasil, Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo, a mitzvah de afrashat halá sempre será midrabanan, para que a gente não esqueça ela. Assim está escrito nos nossos sábios. E se tira halá em Chutz Laaretz, para não esquecer de que quando a gente chega na terra de Israel, continue fazendo essa mitzvah. E o povo de Israel passou uma temporada muito grande fora da terra, a maioria dos Yehudim estavam fora da terra de Israel, para não esquecer o conceito de afrashat halá, os nossos sábios instituíram que a mitzvah de afrashat halá também vai ser fora da terra de Israel, como hoje em dia as pessoas em qualquer lugar do mundo fazem afrashat halá, mas nunca fora da terra de Israel é uma mitzvah da Torá. É sempre uma mitzvah midrabanan. Na terra de Israel, depende. Hoje em dia, como o povo inteiro não se encontra aqui, a mitzvah é uma mitzvah midrabanan, mas quando todo o povo vier para a terra de Israel e morar aqui em Eretz Israel, Eretz HaKodesh, aí a mitzvah de afrashat halá aqui na nossa terra se tornará, voltará a ser uma mitzvah da Torá. Ok, então, fazer um resumo do que a gente viu até agora. A gente viu que a mitzvah de afrashat halá, ela é uma mitzvah que a origem dela é dar para os Kohanim. Hoje em dia nós não damos para os Kohanim pelo fato que a massa está impura, os Kohanim estão impuros. Portanto, já que a gente vai tirar a halá e queimar ela, a gente tira o mínimo, não tira a quantidade necessária, que seria 1/24 quando uma pessoa faz em casa, 1/48 quando a pessoa tem uma padaria, a gente tira o mínimo.
E o costume é, quando tem uma massa muito, muito grande, tirar um kazait, que é mais ou menos 28 gramas, e isso queimar, mas não é uma obrigação. A obrigação é tirar um pouquinho e fazer a frashat halá e esse pouquinho queimar. E falamos também que a mitzvah de Afrashat Halá em Israel, ela pode ser de Oraita, pode ser da Torá quando o povo todo estará aqui. E em Chutz Laaretz, sempre a mitzvah será uma mitzvah midrabanan. Agora vamos passar para um outro ponto. Qual tipo de massa eu preciso tirar dela halá? Então, nós temos as famosas 5 espécies, trigo, cevada, eu não sei traduzir para o português, se alguém me ajudar. Hitá seorá é trigo e cevada. Kusmin, shibolet, shual e chifon. Alguém sabe traduzir? As outras 3 espécies, kusmin, shibolet, shual é aquele quaker, não sei como chama. Aveia. Aveia. E chifon e kusmin, eu não sei traduzir para o português. Alguém sabe? Será que é espelta? Espelta é um e o outro? Trigo, cevada, espelta, aveia e... Tem mais um que eu esqueci o nome dele em português. Eu vou deixar pesquisar e a gente manda depois. Bechol Mikre, as 5 espécies são as 5 farinhas que sobre elas a gente faz a brachá de Hamotzi. Somente sobre essas 5 farinhas, quando a gente transforma elas em pão, a gente faz a brachá de Hamotzi. Hoje em dia tem muito pão de chifon aqui em Israel, muito pão de kusmin, muito pão de shibolet shual. Antigamente o que tinha era basicamente trigo, pão de trigo, certo? Hoje tem trigo integral, mas é trigo, é considerado trigo. Hitá, seorá, trigo, cevada, kusmin, shibolet, shual e chifon, um deles é espelta, aveia, e o quinto eu preciso ver como traduz ele para o português. Somente essas 5 espécies, a gente faz sobre elas hamotzi, faz sobre elas birkat hamazon, e automaticamente a gente tem a obrigação de, quando a gente fez uma massa dessas 5 espécies, tirar halá delas. Se eu misturei vários tipos de farinha, tá? Misturei trigo com cevada, com espelta, com aveia para fazer um pão especial com vários tipos de farinha. Ainda assim, eu preciso tirar halá, certo? Mesmo que são várias farinhas em um pão só, em uma massa só, eu ainda assim preciso tirar halá dessa massa. Agora, o que acontece se eu tenho um pão, uma massa, que nessa massa não tem só farinha e água, né? Que a base do pão é a farinha e água. A gente já vai ver sobre outros líquidos que a gente usa para fazer o pão, se tem a obrigação de tirar halá ou não, mas a água, com certeza, de acordo com todas as ideias, tem. Então, a gente tem as farinhas que são obrigadas, tirar delas halá, as 5 espécies, com água, mas muitas vezes tem dentro desse pão outros ingredientes, tá? Como maisena, chocolate, cacau, ovos, outros produtos, outros ingredientes que vão fazer parte da massa do pão que está sendo produzida, leite, e assim, queijo e assim vai. Então, a pergunta é, será que nesse caso eu vou precisar tirar halá? Porque assim, um pão, de acordo com a filosofia da Torá, o pão básico, a matzá, é farinha e água. Farinha não necessariamente farinha de trigo, farinha de cevada, farinha de espelta, farinha de aveia, com água. Agora, se eu tenho farinha e água e outros ingredientes, muita gente coloca ovos na halá, certo? Às vezes a pessoa vai fazer um pão de chocolate, coloca cacau, coloca maisena para fazer um pão um pouco mais diferente. Então, será que nesse caso eu vou ter que tirar halá ou não? Então, aqui existem 3 condições para que eu continue precisando tirar halá, e a gente vai estudar todas elas e vamos ver os detalhes do que acontece quando tem 2 e não tem as 3, mas existem 3 condições básicas. Quem quiser anotar o shiur, vale a pena. Bezerra Hashem, eu vou tentar mandar um resumo, mas quem quiser anotar o shiur, vale a pena para se lembrar de todos os detalhes. Existem 3 condições básicas para que a massa continue sendo obrigada a tirar dela halá. Continua sendo uma massa de pão, né? Um batsek de pão, maissá, que eu preciso tirar dela halá. Primeira condição, essa massa tem que ter gosto da farinha que é a farinha base, né? O trigo, a cevada. Eu tenho que sentir o gosto da farinha, da massa,
na massa. Eu tenho que sentir o gosto do dagan, do trigo, da cevada, da espelta e assim por diante. Essa é a condição número 1. Condição número 2, tem que ter quantidade suficiente de farinha, que é a quantidade mínima para se tirar halá. A gente ainda não estudou qual que é a quantidade mínima. A gente, Bezerra Hashem, vai chegar lá, espero que ainda hoje. Mas a quantidade mínima, falando em quilos mais ou menos, é 1,5 kg, 1 kg. A gente vai estudar todos os detalhes. 1,6 kg de farinha é obrigado a tirar halá com brachá, 1,250 kg tirar halá sem brachá. Mas tem que ter aquela quantidade mínima de farinha, que é a quantidade mínima que me obriga a tirar a halá. Se tem menos do que aquela quantidade, tem 900 gramas de farinha. Aí não precisa tirar halá. Tem que ter a quantidade mínima. E condição número 3, a farinha tem que ser a maioria. A farinha, o trigo, a cevada tem que ser a maioria. Se tem mais maisena do que farinha, aí também é um problema. Então, as 3 condições, e se elas estiverem presentes todas as 3, com certeza eu vou ter que cumprir a mitzvah de afrashat halá nessa massa. Condição número 1, tem gosto de trigo, tem gosto de farinha. Quer dizer, a farinha que é obrigada a tirar dela halá, ela mantém o gosto dela na massa. Condição número 2, tem a quantidade mínima daquela farinha, mesmo que tenha aqui 2 quilos, mas tem que ter 1,250 kg pelo menos, que é a quantidade mínima da farinha que ela tem a obrigação de tirar halá. Se tudo junto tem 1,5 kg, mas de farinha só tem 750 gramas, essa condição não é válida. Tem que ter daquela farinha a condição, a quantidade mínima. E número 3, tem que ter a maioria do ingrediente, o ingrediente maior aqui, que prevalece, é o ingrediente farinha, que tem a obrigação de tirar sobre ela halá. Agora, vamos lá. O que acontece se, por exemplo, essa terceira condição não prevalece? Eu tenho bastante farinha, eu fiz uma massa muito, muito grande, tem lá a quantidade suficiente, talvez, de farinha que é obrigado a tirar sobre ela halá, mas não é a maioria. Não é a maioria. A maioria são outros produtos. Se você juntar todos os ingredientes juntos, vai dar a maior parte dessa massa: ovos e chocolate, maisena, farinha de batata, e fécula de batata e assim por diante. Então, o que vai acontecer nesse caso? Então, prestem atenção, pessoal. Se essa terceira condição, que é que a maioria da massa seja a farinha obrigatória a tirar sobre ela halá, se ela não prevalece, aí, o seguinte, se tem gosto de halá, se tem gosto de farinha, e também tem a medida mínima necessária para tirar halá, eu vou tirar halá sem brachá. Certo? Eu vou tirar halá sem brachá. Então, de novo, eu tenho uma massa grande, estou fazendo agora um bolo, e eu tenho a quantidade de farinha necessária para fazer a mitzvah de afrashat halá. Tem gosto de farinha, só que a farinha não é a maioria. A maioria são os outros ingredientes. Eles têm 51% nessa massa. A farinha obrigatória só tem 49%. Nesse caso, eu vou tirar halá, só que sem brachá. Não vou fazer brachá para essa afrashat halá. Agora, se uma das 2 primeiras condições não está presente, essa massa não tem gosto do trigo, não tem gosto da cevada, o gosto não é um gosto de farinha, tá? Não tem o gosto daquela farinha obrigatória, ou não tem a quantidade mínima, necessária de farinha obrigatória para tirar dela halá, tem 750 gramas de trigo, ou tem 1,5 kg de trigo, mas não tem gosto. O gosto é um gosto de maisena, um gosto de leite, um outro gosto, tá? Nesses 2 casos, mesmo que a maioria da massa é farinha, não tem a obrigação de tirar halá bichlal. Essa massa é uma massa isenta de halá, não precisa tirar dela halá, mesmo se você olha para o conjunto da massa e você tem a quantidade mínima, mas como não tem a quantidade mínima de farinha necessária, ou mesmo se tem a quantidade mínima, mas não tem o gosto
o gosto daquela farinha não é presente naquela massa, mesmo se ela é a maioria, eu não preciso tirar halá dessa massa. E por último, pessoal, mais um detalhe. Tudo isso são misturas de outras farinhas, outros produtos com as farinhas obrigatórias. Quando a gente fala de misturar farinha de arroz com trigo, a farinha de arroz, Hazal, eles nos ensinam que ela tem uma certa anulação pela farinha de trigo. Ela é muito parecida com a farinha de trigo. Portanto, num caso que eu tenho farinha de arroz misturado com farinha de trigo, e especificamente falando de farinha de arroz, hoje em dia existe bastante arroz aí, bolachinha de arroz, farinha de arroz e assim por diante, que é mais saudável, certo? Quando eu tenho farinha de arroz misturado com uma farinha obrigatória, farinha de trigo, dá para farinha de arroz com farinha de trigo, não com cevada, não com aveia, com trigo especificamente. O trigo e o arroz são duas coisas muito parecidas. Então, nesse caso, se eu sinto o gosto do trigo, eu vou ter que leafrish halá sem brachá, certo? Quando assim, quando eu tenho, vamos falar que eu tenho arroz e trigo. E o trigo não tem a quantidade mínima para fazer, tem 750 gramas de trigo. E o arroz completa ele, eu vou ter que tirar halá sem brachá. Agora, se eu tenho 1,5 kg, 1,5 kg de trigo, e eu tenho aqui o arroz, mas eu tenho muito arroz, o arroz é a maioria, ou os outros produtos são a maioria, nesse caso eu vou tirar halá com brachá se eu tenho o gosto da farinha, porque o arroz, ele como se anula perante o trigo. Então, a farinha de arroz, ela é diferente. A farinha de arroz, se ela está misturada com o trigo, então se eu tenho o gosto do trigo, e o trigo não tem a quantidade suficiente, eu vou tirar sem brachá. Se eu tenho o gosto do trigo e ele tem a quantidade suficiente, eu vou tirar com brachá, pelo fato que o arroz ele se anula perante o trigo, mesmo que ele é a maioria da farinha que está aqui. Ok, alguma pergunta? Eu tenho. Por favor. Na época dos Kohanim, quem fazia os pães, então, se tinha que estar puro? Então, as pessoas antigamente, na época dos Kohanim, na época do Beit HaMikdash, eles procuravam sempre estar puros. Pelo fato que tinha que, muitas vezes, ir para o Beit HaMikdash, trazer korbanot. Korbanot fazia parte da vida da pessoa. Então, a pessoa gostava de se manter sempre pura para, quando ele precisa ir no Beit HaMikdash, não ficar precisar esperando se purificar e assim por diante. Acontecia que as pessoas se purificavam, enterravam mortos, tinham contato com mortos, mas logo cuidavam para sair da sua impureza, porque sabiam que mais cedo ou mais tarde iam ter que ir para o Beit HaMikdash. Inclusive, a Gemara conta que existiam pessoas no povo de Israel que tudo que eles comiam com pureza. Eles tinham essa filosofia de comer só comida pura. Eles não comiam na casa de pessoas que tinham dúvidas sobre eles, se eles são puros ou não. Eles comiam sempre com pureza. Hulin betahara. Mesmo as coisas profanas que eles comiam somente com pureza. Se alguma coisa deu um problema e impurificou, eles não comiam, davam para uma outra pessoa que comia isso. Eles tinham queriam ter um nível mais alto, só comiam coisas com pureza. Então, as pessoas, de uma maneira geral, mesmo que não é todo mundo que cuidava isso, e a pessoa comia coisas impuras, mas a pessoa tomava cuidado, de um modo geral, de sempre estar puro. Automaticamente, a massa da pessoa era geralmente uma massa pura. Acontecia de ser uma massa impura, e quando era impura era um problema, porque o Cohen não podia receber e ele precisava tirar, então tinha que queimar, e tem várias e várias halachot, não são halachot relevantes para os dias de hoje, infelizmente, que a gente não tem Beit HaMikdash, mas várias halachot de Mishnayot e no Rambam que falam como a pessoa deve proceder quando tem uma halá impura, o que ele precisa fazer. Hoje em dia é simples, a gente tem uma halá impura, a gente joga fora, a gente queima e acabou. Mas a gente vai ver, tem um caso especial, a gente não deu tempo de estudar isso hoje, mas quando a gente estudar na próxima vez, quais são as águas, os líquidos que formam a massa e obrigam a tirar halá dela, a gente vai ver que vai ter um tipo de massa e mesmo hoje em dia ele tem uma certa pureza, ele continua sendo uma halá pura e vamos ter que ver o que fazer com isso. Mas, Bezerra Hashem, isso a gente vai ver no shiur da semana que vem. Então, as mulheres também precisavam estar puras? As mulheres também. Com certeza as mulheres também. Existem halachot
específicas, o que uma mulher faz quando ela não estava pura, mesmo a impureza normal da mulher, certo? O que estava pura em relação à halá dela. A Hazal até contam que Sará Imeinu, Sará, a esposa de Abraão Avinu, quando ela tinha 30 anos, e ela recebeu que ela vai ter um filho, então ela voltou a receber o ciclo da mulher naquele momento, e a massa que ela fez se impurificou, e por isso Abraão Avinu não deu a massa para os anjos. Abraão Avinu, ele tinha dado Lushi Vasil Got, ele falou para Sará, vai, faça pães, e ele quis dar os pães junto com o queijo, e depois ele trouxe a carne para os anjos. A gente vê o que ele deu, ele só deu a carne e o queijo, não deu os pães. E Hazal perguntam por quê, falam que Sará naquele dia ela voltou à juventude dela, ela ficou menstruada e automaticamente a massa que ela fez ficou impura e por isso Abraão Avinu não cedeu aquela massa para os anjos. Uau. Mas existem alahot do que fazer uma massa que ficou impura, como fazer em relação a halá assim. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta? Rav, eu tenho uma pergunta, não é do shiur de hoje, mas é uma dúvida que me fica de ralar. Por favor. Pode ser? Pode. Quando a gente coloca a halá na hora do kiddush, ela vira de do kiddush, digo, da seudá de Shabbat, ela vira de carne? Não pode comer no dia, sei lá, se alguma criança minha de manhã quer comer algum pedacinho de pão com queijo, não pode mais comer? Uma halá que você comprou no supermercado, por exemplo, numa padaria, uma halá parva, e você colocou na mesa da seudá, uma seudá de carne na cesta, vamos dizer. Então, é um problema pelo fato que o pão, se a pessoa teve muito cuidado com o pão e o pão não ficou diretamente na mesa. Se o pão ficou diretamente na mesa, principalmente depois que ele foi cortado, se tem um pedaço de pão inteiro, então é sempre bom deixar ele num lugar específico para ele não ter contato com as outras comidas, aí ele continua sendo parve. Se já foi cortado ou já teve contato direto com a mesa, ou a mesa é uma mesa de carne e as pessoas comem e ficam beliscando aqui, beliscando ali com um garfo, com a faca que está tudo de carne, automaticamente o pão ele se torna bessari, pelo fato que as mãos das pessoas estão com gordura de carne, os garfos, as facas, os pratos, a gente não deve comer esse pão com leite. Tá bom, tá ótimo. Obrigada, Rav. Imagina. Mais alguma pergunta? Ok. Muito obrigado para todos que participaram. Bezrat Hashem, a gente continua esse shiur na semana que vem, às 8:45 da manhã. Esperamos a todos. Kol Tuv, bom dia. Obrigada. Hoje à noite. Obrigada, bom dia para todos. Bom dia. Hoje tem mais um shiur, se Deus quiser, de dilemas que a gente aprende dos nossos sábios, às 6 da tarde, se Deus quiser. Todos convidados, todas convidadas. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada. Tchau. Bom dia. Queria agradecer a Gisele, em especial. Esqueci de agradecer a Gisele que tocou e fez esse shiur. Queria agradecer do fundo do coração. Hashem. Só brachot. Obrigado, Gisele. Amém. Obrigada, Gi. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a vocês. Tchau. Muito Tchau. obrigado. Tudo de bom. Tchau. Tchau.